E a parte de doping você trabalhou também? Então, o Ladetec é um instituto de química da UFRJ e é um prédio que foi construído para a Olimpíada, gigante, um dos maiores centros de pesquisa do mundo nessa área, é sensacional. Tem mais de 40 equipamentos de grande porte, enquanto que laboratórios lá fora, na Alemanha, tem 15, 20. É um laboratório gigante. E na época da Olimpíada ele funcionava praticamente 100% para doping. Depois das Olimpíadas ele foi dividido ao meio, metade funcionava para doping, incluindo o Campeonato Brasileiro de Futebol, judô, natação, várias modalidades, né? Inclusive de competições internacionais, e a outra metade era para pesquisa. Então fazia pesquisa nessa metade não doping, mas lógico, todos os meus colegas trabalhavam na rotina do doping, né? Que foi um excelente aprendizado, assim, aprendi muito nessa época. Legal. Você trabalhava com o que nessa época? Cara, a gente desenvolveu uma análise que a gente chama de metabolômica, né? Que é isso que eu queria que você explicasse. A gente, quando você vai fazer um exame de sangue, né? Você, tipo, quero dosar glicose, lactato, testosterona, né? Então você tem um painel limitado. Na metabolômica, não. Você bota ali, o equipamento tem uma resolução muito grande, né? Para você ter ideia, num teste de dopagem, são 400 substâncias que são dosadas, né? De uma vez só. Você pega a urina da pessoa ali, faz um screening de 400 substâncias. Desde os hormônios, SARMs, diuréticos, todas essas substâncias avaliadas nessa triagem. E a gente fazia isso para pesquisa também. Então a gente tinha atletas de alto desempenho, ou então indivíduos com sobrepeso, que eram submetidos a exercício, e a gente via como o perfil de hormônio mudava, aumentava lactato, aumentava carnitina, aumentava a glicose, enfim. E a gente compreendia por que o cardiopata ou o obeso respondia diferente do atleta. Então, é uma estratégia muito interessante para a gente conseguir entender essa resposta fisiológica, né? Perfeito. E essas substâncias que você falou que analisavam, mais de 400 substâncias, elas têm que ser catalogadas antes, né? Sim, são todas substâncias que já foram descritas com potencial ergogênico, né? Então, ou ergogênico, tipo, ganha performance, ou então facilita você perder peso, ou então facilita você correr na altitude, entendeu? Algo que de alguma maneira vai favorecer o esporte, a performance. Ou também as substâncias que mascaram o doping, não tem isso também, que são os diuréticos, né? Sim, diurético, manitol. Caraca, manitol. Porque você vai expandindo o volume da pessoa, aí a droga fica diluída, né? Caraca, essa do manitol eu não sabia. Cara, tem cada coisa que o pessoal faz no doping. É até uma das perguntas que eu ia fazer depois, né? Era sobre essa questão. Porque eu vi uma palestra do De Rose, eu não sei se eu já mencionei isso em outro podcast, mas eu vi uma palestra do De Rose no Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte sobre doping. E ele falava que é uma luta infinita, porque sempre que você cataloga uma nova substância, eles trocam você adicionar um carbono ali na testosterona, já vai ter uma outra massa, e você com o teu método atual você não vai pegar, entendeu? É muito difícil, realmente. É maneiro demais, hein, mano? É maneiro. É muito maneiro. Mas é muito difícil de você, usando um composto, né, usando um esteroide, você conseguir negativar no exame. Então, dificilmente o cara que está usando realmente, se for submetido ao exame, vai passar. Mas mesmo sendo uma substância que não é catalogada... Se for uma substância nova, ainda desconhecida no mercado, né? Mas o ponto é que todas... Por exemplo, a Olimpíada. Você foi na Olimpíada, aqui no Rio foi o quê? 2014? 16. Na época não se conhecia a molécula, o cara tomou, só que a urina dele fica durante 9 meses no laboratório e depois vai para a Suíça e fica 10 anos congelada lá. Então, se alguém... sei lá, teve uma suspeita, o cara teve uma performance totalmente surreal. E depois alguém da equipe dele falou, o cara estava usando alguma parada, né? Que nem aconteceu com o Armstrong. Foi o parceiro dele que denunciou. Essa história é uma boa pra gente... Aí você pode pegar a amostra, trazer de novo para o laboratório e buscar essa substância. E o cara então o cara pode cair anos depois, ele né? pode tiveram alguns casos de perder a medalha. Teve um negócio, o Ben Johnson caiu, né? Na época, ali acho que era estanozolol, se eu não me engano, que ele ficou gigante. Estanozolol, para quem não sabe, é o Winstrol, né? O Winstrol, eu tenho certeza que todo mundo que acompanha a gente sabe. E aí ficou o Carl Lewis, né? Carl Lewis que estava em segundo, ganhou, foi medalhista aqui. Aí depois descobriram que o Carl Lewis estava dopado na mesma época, né? E aí ele não caiu. Eu acho que essa final dos 8, eu acho que só um não estava dopado. É complicado. Tem uma foto dos 8 chegando, né?
nos 100 metros rasos são 8 atletas. Quem é que não estava no último? Só o último. Ou não. Tá... Cara, é uma guerra química. Que não tem como vencer, né? Assim, acho que sempre vai ter. Acho que é algo que vem lá da antiga Olimpíada, né? Usar ergogênicos, comer testículo de animais, e etc e tal. Calma aí, Beto, tem essa parada mesmo, né? Tem. Que isso, cara, de comer? Assim, usava hipófise, hipotálamo de cadáver. Não, mas não comer, pô. Eu sabia que eles eram retirados o GH era retirado de hipófise de defunto, né? Isso eu sabia. Tinha um risco de contaminação. De AIDS, não tem, isso, tipo, me lembra da época da Grécia Antiga, sei lá. Tem no slide do boi da tua aula. Vou arrumar o slide do testículo. Tem um documentário Netflix, Ícaro, já viu? Bem maneiro. Eu ouvi falar. De ciclismo. É o que fala do Armstrong, né? Eu acho que eu comecei a assistir isso aí. Então, é uma boa opção para assistir. Essa história dele foi muito doida, né? Porque ele usava eritropoetina. Cara, dizem que ele usava várias coisas, né? Mas o ciclo, principalmente na fase de ganho de performance, era testosterona para ganhar potência. Depois entrava com eritropoetina para ganhar mais cardio, né? Aumentando o hematócrito. E GH também. Assim, não sei até que ponto é uma lenda, né? Mas dizem que já teve ciclista morrendo na Tour de France que foram tirar o sangue dele estava praticamente gelatinoso, né? De tanta. Cara, tiveram casos também disso, de tanta hematócrito aumentou. Você pode ter uma infecção também, né? Basicamente, essa galera mais raiz, ele tirava o próprio sangue antes da competição. O doping sanguíneo, guardava, né? E depois botava o próprio sangue. Porque é muito mais difícil você pegar, né? Porque ele está usando o próprio sangue, então você não consegue pegar. Mas hoje em dia existe o que a gente chama de passaporte biológico, que você vai dosando o hematócrito do cara ao longo da temporada. Então, se tiver uma variação muito brusca, você sabe que ele está fazendo esse doping de bolsa de sangue. Mas teve um caso, eu acho que foi no Tour de France, que você pode tomar café. Cafeína não é doping, né? Então, mas você teve overdose de cafeína, não teve um negócio desse. Quantas miligramas tem de cafeína numa cápsula que você prescreve? 200 miligramas? 200, Não, o máximo que é permitido no Brasil para vender são 420. 420. Isso. O cara fez um supositório com... sei lá, cara. Eu nem lembro a dose, mas é uma coisa totalmente absurda. Cara. Que a absorção é muito maior, né? Por isso que a galera tá com essa mania de ele botou supositório durante a prova. Dizem que a frequência do cara foi de 250, 300, assim, uma coisa totalmente surreal. Aí foi. Ou não? Ele morreu? Não, ele morreu. Morte súbita. Morte súbita. Não, teve um caso de um cara, se eu não me engano, no Reino Unido, porque lá você pode comprar cafeína. Ao invés de comprar em cápsula, você pode comprar a cafeína mesmo. Aí o cara não tinha uma balança de precisão. Tipo de laboratório, ele comprou. Ele comprou um saco de. Ele errou, você me contou. Então, ele comprou um saco de cafeína e aí, na hora de medir, ao invés de tomar, sei lá, 200 miligramas, ele tomou 2 gramas de. Caralho, só errou 100 vezes. Não, aí exatamente. Foi uma parada dessa. Aí o cara foi, né? Enfim. Bizarro. Mas cara, uma luta. E aí, cara, tem essas discussões. Por exemplo, tá aqui o Eurides perguntando. É bom que a gente já faz assim um bate e volta. Se fosse realizado o exame de antidoping no Mr. Olímpia, será que sobraria algum competidor? Não, Eurides. Não sobraria, porque é uma competição que é velado o uso de drogas. Todo mundo ali usa, todo mundo sabe que todo mundo usa, tanto que tem o Olímpia natural, né? E existe o bodybuilding natural, né? Então, assim, se fosse fazer... E pegaria papo de gramas, né? Esse de natural, pequena. Os caras têm que passar até por detetor de mentira, cara. É mesmo? A parada é séria. Mas mesmo assim, eles conseguem dar uma bula de algum jeito. Um gelzinho de testosterona aqui e ali. Né? Download Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.